E aí, fiel, então bora lá para as últimas informações do Coringão. Coringão que conseguiu um empate importante ontem, fora de casa, lá na Arena Fonte Nova contra o Bahia, jogando com um time completamente reserva, somente o Yuri Alberto, que é o jogador titular, que entrou em campo desde o começo ali, ficou o primeiro tempo, já no segundo ele foi substituído pelo Héctor Hernandes, que incrivelmente surpreendeu e marcou seu primeiro gol com a camisa do Timão depois de 11 jogos. É isso aí, ele desencantou ontem, vamos esperar aí, né, que ele pegue confiança, possa ter mais oportunidades também, entrar mais no jogo e ser aproveitado ali, quem sabe não aparece aí um novo artilheiro no Coringão, Héctor Hernandes, o espanhol. É isso aí, vamos analisar aqui o Vessone falando aí no canal Band Esporte, no programa G4, junto com os comentaristas da bancada, vamos ver tudo que foi falado aí sobre esse empate importante do Corinthians e sobre os próximos desafios também, contando aí Sul-Americana, que já é quarta-feira agora, contra o Huracan aqui na nossa arena, o Vasco depois na nossa arena também, lá já no outro fim de semana, enfim, muitas novidades aí sobre o Corinthians, fica aí até o final do vídeo para você ficar por dentro de tudo, mas antes não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino, porque todos os dias tem notícias e novidades do Coringão aqui no canal Fiel do Bando. Então, bora lá para o vídeo. Do Corinthians, Rogério Ceni e o Bahia empataram em 1-1 com o Corinthians reserva, hein? Corinthians campeão paulista, chegou lá grandão e se deu bem. O empate que, sei lá, quem que vai conseguir empatar com o Bahia na Fonte Nova. Vamos ouvir o Rogério Ceni e também o Ramon Dias e Emiliano Dias, a dupla Dias. Agradecer ao grupo porque era muito difícil. Tuvimos solo un táctico para que tampoco fue de gran intensidad. Acho que por eso también nos costó el primer tiempo también, que eles por ahí fueron un poco superiores ainda sin no tener tanta llegada. La verdad que es muy difícil porque ficamos hasta tarde, hicimos todo lo que he errado antes de un juego tan importante. Entonces, pero feliz por el grupo que supo reaccionar en el momento justo y nada. Él también venía de ficar una semana sin jugar, ¿no? Jugamos el otro día, mal descansado, con el viaje encima, la verdad que es para parabenizar al grupo por el esfuerzo que fez. Estamos satisfechos por un montón de cosas, porque el grupo realmente viene con mucho desgaste, tuvimos que cambiar, un equipo prácticamente nuevo, pero muy responsable, muy contento por ello y por todo, muy bien. Quando você tem um jogador a menos, é natural que você se defenda um pouco mais, recue um pouco mais. O Corinthians é um time que tem qualidade para construção de jogo. Se você quiser marcar eles lá em cima com um a menos, provavelmente você vai sofrer gols. Mas acho que nós nos fechamos bem, ficamos um 5-3-1 e não cedemos quase oportunidade de gol para o Corinthians. O Everton, eu acho que na passada, sem querer, ele acaba correndo e pisando, mas não foi um lance intencional. Mas o árbitro não tem como interpretar de outra forma. Eu acho que a expulsão, o segundo cartão, ele foi justo, não tinha o que ser feito. É um lance passível de expulsão, mesmo ele não tendo a intenção de tocar no jogador. Muito bem, tá aí o Rogério Ceni falando e a família Dias falando, tudo bonito. A gente tá falando do Palmeiras aqui, todas as questões do Palmeiras. Parece que a gente entra num outro universo. Cara, agora é o Corinthians, toma com o time reserva, faz gol de cabeça. O Everton Ribeiro é expulso, o Héctor. Eu pensei que ele estivesse lá fazendo serviços burocráticos, carimbando papel. O cara entra e faz um gol. Tá tudo lindo, Vessa. Cara, a frase, olha, eu vou te falar que é uma das melhores frases que eu vi agora. Eu já tinha percebido, né, porque eu vi ontem, mas essa daí que a gente mostrou e o pessoal da produção recortou, abre aspas para o Emiliano, fizemos tudo errado que possa ser numa preparação. Por que ele quis dizer isso? Os caras saíram, depois do jogo, na quinta, teve um dos camarotes ficou fechado do estádio para eles, os caras foram para lá, saíram 5, 6 da manhã. Depois, na sexta-feira, representação à tarde, daquele jeito. Ainda teve festa da federação à noite. No sábado, teve Media Day, atender imprensa e tudo. Por isso que ele fala, foi tudo que podia fazer de errado nós fizemos, mas era uma consequência natural de um título que para o torcedor era muito importante.
a leveza deles, a leveza do time jogar ontem, inclusive com todos os reservas, só Yuri foi titular, até o goleiro não jogou. Se você se vir, inclusive, em postagens, a caravana que foi para Salvador, cara, as brincadeiras, os sorrisos, as coisas que os caras falavam, virou um ambiente completamente diferente depois do título, assim. Eu não sei até quando vai isso, mas eu tô falando do recorte de agora. A cobrança vai existir? Lógico que vai durante o ano, mas eu falava isso antes do primeiro jogo da final. Se ganhar esse título, esse time terá muito mais paz para jogar os campeonatos, para disputar e tudo mais. E ontem o que se viu foi isso, um time reserva que entrou no mesmo sistema. Eu gostei muito da escalação, com todos os reservas, porque era meio óbvio que era importante entrar os reservas no jogo. Por que era óbvio? Alguém acha que o Martínez e Carrilho, vindo da data FIFA, deixando quase tudo aos 90 minutos contra o Palmeiras, iam ter minimamente uma condição de jogar? Não. O Hugo Souza parece que sentiu alguma coisinha e joga na final já sentindo alguma coisa. Se fosse uma final, acho que ele jogaria ontem. Mas não era. Você dá uma segurada. Mateuzinho, Angileri, começa no banco ali, fica no banco. O Garro, pra que eu vou pôr o joelho agora? O cara se esforçou quinta-feira, tá com o joelho lascado. O Memphis veio da Holanda pra jogar a final, segura também. E o Yuri é porque tem 23, 24 anos e se regenera sempre muito fácil. Mesmo assim, ainda sai no intervalo. Então, quando você tem um cenário, pra mim foi muito natural colocar esse monte de reserva. Olha o que esses caras viveram até quinta. E aí eu falei ontem até... É assim, eu trabalhei no jogo de ontem, trabalhei lá no canal Raiz e tal, trabalhei. Eu tava do mesmo jeito que eu tava quinta? Não. A minha adrenalina de quinta-feira, o meu foco, eu não deixei de fazer o meu trabalho. Eu não tenho dúvida que os titulares fariam o trabalho deles ontem. Mas para pegar um time que tinha jogado uma semana a final do estadual, que era o Bahia, você ia ser atropelado, porque você não ia ter fisicamente, animicamente, nada do que esses caras tiveram. Por quê? Os reservas que não jogavam há mó tempo, alguns aí não entravam há um mês, praticamente. Para os caras jogar no estádio de Copa do Mundo, eles deixaram tudo ali em campo. Para eles era maravilhoso enfrentar o Bahia, jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, estádio de Copa do Mundo. Pô, é super compreensível. E eles foram lá e demonstraram vontade, foram buscar o empate no acréscimo. Os titulares, e não é sacanagem dos titulares, torcedor que não entende isso, é só pegar você, torcedor do Corinthians, que estava assistindo o jogo. Seja honesto, você assistiu o jogo de ontem igual você assistiu quinta-feira? Não. Por que os jogadores também... mas eles são profissionais. Eu estou dizendo, eles não iam deixar de fazer o que eles têm que fazer, que era jogar. Mas motivação, pegada, foco, isso não ia passar... Ia passar muito, ia lá passar pelo Piauí e não na Bahia. Então, a escalação foi muito boa, colocou os caras na mesma condição física que o Bahia. Eu gostei muito do sistema, os três volantes de novo, não tem que encher o saco e mudar isso. No intervalo, ele vira um 3-5-2, ele tenta mudar com o terceiro volante, com o terceiro zagueiro, só que o Everton é expulso com 4 minutos. E aí, eu achei até que ele demorou 10 minutos. A hora que subiu o segundo amarelo, eu já teria, na hora, retrocado, mudado de volta o sistema. Ele demorou 10 minutos, mas ok. E aí, o Corinthians vira esse ataque contra a defesa, que vocês estão vendo. O Bahia fecha as duas linhas e o Corinthians vai tentando. Aí entra Coronado, enfim, aí começa a tentar até que saiu o empate. Teve um gol anulado pelo VAR, que a câmera estava lá na NASA. A NASA disponibilizou uma câmera no alto para poder ver aqui na terra. Eu não faço a mínima ideia se o Thales estava atrás da linha do meio de campo ou não. É inacreditável. Isso nós não estamos falando do estádio ridículo, pequeno, da Série D. Nós estamos falando do estádio de Copa do Mundo. Não é possível que você não possa ter duas câmeras, uma mais perto da linha de fundo, outra mais perto do meio de campo, para poder traçar uma linha melhor. A linha foi lá numa câmera no céu, lá na ponta, no escanteio. Não tem a mínima... Olha lá, como que você vê um negócio desse? Fala para mim. Alguém tem noção de que aquilo está impedido ou não? Aí escolheram ali se estava ou não, e aí anulou esse gol aí. Como eu já disse milhões de vezes, esse tipo de câmera não é para VAR, esse tipo de câmera é para transmitir futebol. É isso, seria isso, né? Para pegar ali um lance, alguma coisa, não para pegar o VAR. Olha lá, se alguém tem uma conclusão, ninguém vai ter. Seria um golaço do Romero, para mim, aliás, o gol mais bonito que ele fez no Corinthians, 67, olha lá, de esquerda, acertar o ângulo assim, nossa, seria um gol. Mas enfim, anulado. Bom empate, o Corinthians, para mim, dos 4 paulistas, é aquele que consegue um resultado melhor. Você vai à Bahia, você pega o Vasco em casa. O Arnaldo sempre fala do lance de 2 pontos por jogo, quanto que é importante.
Você ganha do Vasco em casa, nós estamos falando, o Corinthians vai pro Allianz Parque com 4 em 6. Tá bom, eu acho que é uma pontuação muito boa. Você vai com 4 pontos em 6 para pegar de novo o seu rival na casa dele. Então, eu acho que não tem um A para o torcedor falar, eu, pelo menos, não tenho um A para falar desses jogadores, dos reservas. Esse não foi tão bem. Ok, eu estou dizendo de maneira geral, num contexto geral, gostei muito da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Gostou, Arnaldo? O Corinthians, da dupla Dias, é uma grande história, porque é um time que consegue muito mais resultado do que jogo, do que desempenho, desde que eles entraram. E não deixa de ter mérito nisso. Para mim, o mais importante no futebol é o resultado. A cada bom resultado, ainda mais depois de um título, a confiança de todos que trabalham no Corinthians, o Vessone deu a questão da leveza, é um pouco isso. Pode ser do reserva, do titular, do técnico, do auxiliar. Ela aumenta, né? E o time se acostumou a conseguir resultados mesmo quando não joga bem. Ontem, claro que antes do jogo, empatar na Bahia nessas condições seria excelente. A partir da expulsão do Everton, eu acho que o Corinthians tinha a obrigação de pelo menos empatar, né? Tinha 50 minutos pela frente, 45 minutos pela frente com um jogador a mais, mesmo com os reservas, e aí que tá, né? É o que a gente fala. O Corinthians não tem só um time titular. Claro que ele não tem 2 Memphis ou 2 Gauss. Eu estava lendo a entrevista do Gal aqui para a ESPN. Exclusive, vai parar. Falou, vou parar. Vou parar porque não aguento mais de dor, vou parar e só vou voltar quando... O Vessone falava aqui a semana passada. Provavelmente ele vai parar. Então não tem outro Garro. Coronado é um bom jogador, talvez tenha mais oportunidades agora. Se o Corinthians for manter com o Vasco o sistema com 3, um meio e 2 atacantes, ele pode botar o Coronado ou pode colocar um terceiro atacante no lugar do Garro, como fez outras vezes. Mas o Corinthians tem um bom elenco, né? E era uma semana muito importante porque tinha a decisão, a estreia dificílima no Brasileiro e o primeiro jogo da Sul-Americana, que é o mais importante dessa chave, né? Contra o Huracan, que em tese é o adversário mais difícil, em casa classifica só o primeiro. É uma semana muito importante para o Corinthians. E acho que acabou dando tudo certo. A estratégia de utilizar os reservas, concordo plenamente com ela. Trouxe um ponto e acho que a partir das suas partidas em casa, tentar manter aquela situação de ser um dos melhores mandantes do país. O que atrapalhava o Corinthians até ano passado, mesmo com os dias, fora de casa ser um time muito frágil, né? Muitas vezes com escolhas erradas. E ontem não foi assim, muito por conta da expulsão também. Mas ele consegue, fora de casa, um ponto precioso. Concordo com o Vessone, dos paulistas, foi o que teve a melhor estreia. O melhor resultado. Só para lembrar, os 2 gols do jogo saem de cruzamento, certo? Reparem a quantidade de jogadores do Bahia que tem no gol a favor e do Corinthians a favor do Corinthians. Não é só cruzar a bola na área. Sim, é claro. Bom ponto, Massa, bom ponto. Sem dúvida. E do Bahia? Deveu? Não, acho que... Sou eu? Pode ser. Eu acho que dever não, né? Mas eu acho que você me parece que um jogador a menos. Pô, você perde um dos principais jogadores, como no começo do segundo. Achei que E eles o primeiro... têm o Inter, hein? Jogo gigantesco pela Libertadores. No meio de semana é duro, cara. Achei que o primeiro cartão foi exagerado, o segundo... O Everton Ribeiro não sabe nem fazer falta, né? Tanto que foi sem querer. O Ceni falou. Mas não importa. Falta é falta, sem querer também é falta. O Ceni nem contesta a expulsão, ele falou que... Ok, é isso, né? Mas acho que o Bahia fez um bom jogo também. Acho que o primeiro tempo do Bahia foi muito bom. É óbvio que o que desgasta um pouco a análise é o fato do adversário não estar com seus jogadores todos em campo. Mas isso não tira ou não deixa... reparei no gol. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Bahia. Exatamente. Nada de um lado pro outro. Assim, você mata de... Baita bola do Nossa Senhora. O jogador do Corinthians está todo torto. Claro. A bola vem assim, ele está de frente. Muito mais mérito do Bahia do que mérito do Corinthians. Sem dúvida, concordo nesse aspecto. Então, acho que tira um pouco a avaliação, mas nem sempre é fácil você jogar contra reservas. Porque os reservas, como disse o Vessa, estão sem responsa, o time vem leve de ser campeão, eles vão correr, vão igualar. Fisicamente, E aí, em tese, eles vão se defender mais do que o titular se defenderia. Sim. Né? Porque o titular já tem aquela coisa, vamos jogar, vamos fazer acontecer. Então, acho que está ok para o Bahia.
ele vai ter que arrancar um ponto em São Paulo para deixar a coisa mais ou menos Ele pega igual. o Santos agora, o Bahia. Não, quando ele vier Isso. com o Corinthians Eu digo, a próxima rodada do Bahia é o Santos, na Vila. É Inter e Santos, é isso? É. Vessa, quando a gente perguntava para você antes da final do Campeonato Paulista, ou ali na fase final, o que o corintiano quer? Você foi taxativo. Prefiro ser campeão do que ir para a fase de grupos da Libertadores. Bom, agora o Corinthians tem 3 campeonatos. O brasileiro, começou bem. A Sul-Americana e a Copa do Brasil. O corintiano quer o quê? Tudo, não. Eu acho que é muito difícil querer tudo, né? A comissão técnica vai fazer o discurso normal de qualquer treinador. Não, aqui em dentro todo mundo tem que querer tudo, tá? A cobrança é para isso. Aí é um discurso meio padrão. O que eu acho é que o Corinthians vai cuidar do brasileiro e vai levar a Sul-Americana de uma maneira que vou tentar dar a atenção necessária, mas sem confirmar que vai dar a atenção necessária. O que eu quero dizer? Quarta-feira você tem um jogo importante com o Huracan que pode decidir o grupo, ou pelo menos, na teoria, os dois vão lutar ali pelo primeiro lugar. Você segura, ele arrisca, segura contra o Bahia, muito por conta do Palmeiras, né? Mas um pouco do Huracan. O que eu estou imaginando que ele vai fazer? Eles vão fazer titular com o Huracan na quarta, titular no sábado com o Vasco, vai a Cali com os reservas... Para ter uma semana de Palmeiras e falar, agora eu vou pegar vocês de novo. A minha impressão é essa, eles não falaram nada. Por que você pode ir a Cali com o seu time reserva? Primeiro, pelo que o Arnaldo falou, tá longe de ser um time ridículo. Enfim, vai levar ali jogadores que podem ter problema, pode perder o jogo. O América de Cali não tá longe de ser um time fraco, ruim ou sem tradição no país dele, pelo contrário. Só que você se garante essa vitória com o Huracan, você consegue talvez rifar mesmo o Cali, que é a sua pior viagem, porque depois tem uma para a Argentina e um para o Uruguai. É muito mais perto. E você não pode deixar os caras descansados para o final de semana no Palmeiras. Então, você entende assim, o brasileiro é a prioridade e a Sul-Americana vai levar. Mas peraí, tô nas quartas de final da Sul-Americana, tô perto da semi de novo, aí você muda tudo. Mais ou menos o que aconteceu no passado. O que aconteceu? Red Bull, reservas. O Corinthians eliminou o Red Bull com reserva. O Grêmio, Copa do Brasil, foi com reservas. Meio louco isso, né? Só que foi chegando uma hora... Peraí, agora eu tô perto de 2 semifinais. Aí acabou. Só que você tava encarando a cara de um brasileiro quase caindo. Essa foi a maior dificuldade. Se tivesse numa posição mais normal, aí que então ia a Vera nas 2 Copas. Mas porque já estava mais perto. Para falar com tanta antecedência, eu acho que é isso. É brasileiro com prioridade e a Sul-Americana priorizando para não atrapalhar o brasileiro. Essa vai ser o X da questão para mim. O Lucas Ibiapino aqui, Arnaldo, ele fala que o Corinthians não tem elenco para o brasileiro. Tem que priorizar as Copas. Mas o Corinthians tem o fator calendário favorável para ele. Em certo sentido. Por não estar na Libertadores. Não, tem lá o Super Mundial no meio do caminho, não está na Libertadores, tem a Sul-Americana que você só vai ligar se chegar na semifinal. Aí tem jogador, hein? Essa é uma boa questão. Para vários times, os 3 principais favoritos do Brasileirão têm o Mundial, certo? Tem o Super Mundial. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Então, algum time, se conseguir nas 12 primeiras rodadas, por exemplo, assumir a liderança do campeonato, pode se aproveitar, sim, dos outros 3 no Mundial, nesse tempo para sonhar com o brasileiro. Me parece, embora a sequência da temporada passada tenha sido impressionante e tal, me parece que o Corinthians não vai, como o Vessone falou, deixar de olhar para as Copas por diversas questões. Eu acho que na cabeça, imagino, da comissão técnica, o fracasso deles nas Copas passadas, desempenho, estratégias ruins e tal, talvez ainda rondem a cabeça, né, daquelas pessoas. Então eu imagino que eles levem a sério, sobretudo os jogos em casa das Copas, esses da Sul-Americana são vitais. Essa semana que o Vessone traçou faz sentido. Até porque o Palmeiras, diferentemente do Corinthians, está na Libertadores e na Sul-Americana, e o Palmeiras... Sporting Cristal. Lá no Peru? Quinta-feira, Sporting Cristal no Peru, Corinthians, Cerro Porteño em casa. Ah, tá. Não. Não, Corinthians não. Não. É isso. Sporting Cristal,
Esporte no Brasileiro. Sim. Cerro Porteño em casa e aí o Corinthians. Então, na semana do Palmeiras, do derby, o Palmeiras jogará em casa contra o Cerro Porteño, ele não vai viajar. O Corinthians vai a Cali. É por isso que ele está falando. Faz sentido, porque é um jogo à parte, ainda mais com a cicatriz aberta aqui da final, né? Sim. Então, esse planejamento até o Palmeiras me parece ser o que o Vessone descreveu. Cara, essa Sul-Americana é um estorvo pro Corinthians, não é não? Não, É o que cara. o Festa falou, depende, se chegar na semifinal, vai ser um estouro? Vai. É assim, Chegar nas quartas. No modo, como é que é? Alegria, como é que é? Alegria. Sonho na brincadeira. O Corinthians é isso, é o vizinho, o sonho, a brincadeira é o título que o Corinthians não tem. Você entendeu? O Corinthians chegou nas últimas 3 semifinais. Não, se ganha é legal, Duas vai. Pô, Sul-Americanas. não é legal você ganhar? Pô, a torcida na semifinal contra o Racing. Pô, a torcida já tava pensando comemorou. em invasão no Paraguai. Aí muda muito, mas é que agora é muito. Não, tudo bem, só tô A primeira perguntando. fase da Sul-Americana é dura mesmo, é de aceitar, de entender, de gostar. Mas depois as coisas vão chegando e vai virando uma. Agora, eu acho que é uma questão, a gente estava falando da questão do Garro, eu acho que é uma questão importante. Tem que lembrar sempre o seguinte, o Garro foi o principal jogador do time no ano passado. Né? Essa parada Forçar. indefinida, até quando, dor, vai voltar, quando ela... Acho que ela provoca uma questão, sobretudo nos jogos em casa, onde ele é muito importante. Né? Então, essa é uma baixa considerável a partir de agora, a partir do jogo do Huracan. Tem isso. Tem. Um pouco E o Coronado ontem? Então, é isso. A volta do Coronado, que é, na teoria, o substituto natural dele, dá um alento, porque eu gostei muito da postura do Coronado. Eu não gostei do jogo dele, mas eu gostei da postura. Lutou, correu, marcou. O que ele deu de pique para trás para compensar, porque o time estava muito para frente, e aí sobrava às vezes. O que ele fez? O Bahia estava com 2 linhas muito fechadas. Para ele ficar ali tomando peitada de volante não valia a pena. Ele preferiu vir um pouquinho de trás e olhar o jogo de frente para começar a distribuir a bola, que isso ele tem qualidade. Só que às vezes perdia a bola, não ele, o time. Aí passava ele ser o cara para correr para trás e teve um contra-ataque, o Corinthians ia tomar o segundo gol, o cara dá o calcanhar, o outro ia sair do Bahia na cara do gol, ele faz a cobertura e tira do cara como um zagueiro e tira. Então eu gostei muito da postura dele. Claro, demanda ritmo e precisa jogar mais, obviamente. Eu não estou falando que está bom. Mas ontem, pelo menos, da postura dele, assim, como um jogador de futebol, de querer ajudar o grupo e tal, eu gostei muito. Quarta, ele deve ser o titular, então, saindo aí essa possibilidade do Garro parando, né? Possibilidade não, confirmada por ele agora. Eu acho que ele vai ser o titular, aí joga 3 volantes, ele e os 2 na frente. O Corinthians não vai mudar muito, não. Não, também não sabemos quanto tempo isso vai demorar, né? Exato. Essa pausa do Incógnita, Garro, né? é crônico. Pode ser que seja rápido, se o tratamento der certo. O que eu tenho é cirurgia, até perguntei pra gente do clube lá, cirurgia não. Isso a gente não pensa em fazer. Que acho que seria uma artroscopia, abrir o joelho e tal. Eles não querem manter o tratamento clínico. Vamos ver como que ele responde a isso. Lembrando que ele perde todo o começo do ano, ele perdeu 7 rodadas do Paulista exatamente para fazer esse tratamento clínico. O problema é que agora não é o Velo, o Noroeste. Você perde Palmeiras, você perde Vasco, você perde... É outro patamar, né? Como eu diria... Pô, agora a Só substituição uma fala. frase, frase forte, assim. Depois do que aconteceu no treino, foi aquele treino que ele sentiu. Eu falei, vou jogar a final de qualquer jeito e vou parar. Tenho 27 anos e uma carreira pela frente. Do jeito que meu joelho está, eu não consigo ser o Garro do ano passado. Ainda falou assim, parar um tempo até que o meu joelho fique bom vai ser necessário. Não sei quanto tempo, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar o joelho. Tem muita agulha ali. A gente vai falando. Então, você vê como é que é, né? O que ele tomou de infiltração para Tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar. Cabeça boa e tratar de voltar rápido. Sei que temos muitos jogos pelas frentes. Estou muito motivado com o que a gente tem por jogar, mas só vou jogar quando eu estiver sem dor. Chega uma hora que não dá, porque tomando infiltração. Não dá. Não dá, gente. O cara Chega uma hora destrói a carreira dele, né, Márcio? Destrói outros órgãos, né? pode ser. Veneno você toma o tempo todo. Medicação o tempo todo. Tem que parar mesmo. Ele tomou os 15 últimos jogos de 2024. Não é agora. Ele tá Exato. tomando desde 24. Ele falou. Pra mim isso tá mal explicado. Alguém comeu bola. Tem alguma coisa errada aí, viu, Vessa? Acho que você passa muito pano pra essa coisa do... essa coisa do Garro. Você acha que durante as férias ele podia ter operado? Eu acho que tem alguma coisa errada. Não pode jogador de alto rendimento tomar infiltração 15 jogos seguidos, voltar, sair de férias, voltar com o mesmo problema. Não, pior. Pior?
Entendeu? Então... Ele poderia ter entrado na faca nas férias, você Eu não acha? sei se faca, qual é o problema, eu não entendo, não posso dizer. Sim. Eu não tenho diagnóstico. por isso Agora, que pra eu gente é olhar... difícil. Então, mas eu olhar para isso, em esporte de alto rendimento, e achar que isso é normal, cara, Mas esse o é título... um questionamento que tem que ser feito. Para o chefe dos médicos, vocês erraram? Não deveria ter operado? E aí alguém que tem a propriedade Então, pode falar sobre o tema, mas questionar vale muito. Então, porque olhar para isso e achar que é assim mesmo, não é assim mesmo. Não é normal. Você entende que não é assim mesmo? O cara tomar a injeção dia sim, dia não, nos últimos 15 jogos do ano, sai nas férias, volta, de novo injeção. O que acontece às vezes, isso acontece muito com pubs, opta-se num primeiro momento pelo tratamento clínico para ver se dá. Aí o cara perde 2 meses, acho que o Igor Vinícius passou, lembra por isso? Acho que no pubs. E aí, não dá, cara, vamos operar. Aí na nossa cabeça, na cabeça do torcedor, por que você não perdeu 2 meses? Porque então, eles tentam não abrir antes disso acontecer. Eu entendo isso, mas o diagnóstico que se tem é de... Tendiopatia. Tendiopatia. O que é isso? Tendiopatia. Certo? Que é uma tendinite, né? A grosso modo, para você que tem bursite, tendinite... Uma dor crônica, né? Uma dor crônica. Dor crônica você trata com medicação, repouso e fisioterapia. É isso aí. Repetir os mesmos exercícios vai fazer com que você continue com dor. Cara, o Corinthians ficou parado. Ele teve férias. Alguém comeu bola aí. Muito bem. É isso do Corinthians? Tem mais informações? Não, é isso. E agora vamos ver, quarta-feira eu acho que joga todo mundo, joga os titulares todos, volta todo mundo, joga com o Vasco sábado. E aí pra Cali acho que não vai muita gente, porque aí vai pensar no Palmeiras. Eu acho que a programação é um pouco nessa linha aí também, mas a notícia da manhã, sem dúvida nenhuma, é o parada do Garro aí, uma parada forçada para ele cuidar do bendito joelho esquerdo dele. Muito bem, como vocês viram aí, infelizmente o Garro vai ter que parar por um tempo para poder se tratar. Eu até acredito que é melhor para ele, obviamente ele é um jogador novo, tem muito pela frente ainda e pode ainda muito ajudar o Coringão, então é bom que ele esteja realmente 100%, que ele pare agora, aproveite aí o começo dos campeonatos para poder tratar esse problema que ele está tendo aí. Quanto ao Corinthians, o Corinthians joga agora quarta-feira contra o Huracan, aqui na Neoquímica Arena. A gente vai estar lá presente, como sempre, empurrando e incentivando o Coringão. E eu acredito que o Corinthians sim vai entrar com o time titular, como vocês viram aí os comentaristas também falando, eles também acreditam, até porque aqui na nossa casa a obrigação nossa é ganhar o jogo, garantir aí os 3 pontos e talvez conseguir pelo menos um empate fora de casa quando for jogar lá na Argentina contra o Huracan. Não só ele, mas tem o jogo contra o Racing do Uruguai também e o jogo contra o América de Cali da Colômbia. Então são jogos aí, os 3 adversários do Corinthians na Sul-Americana, jogos que o Corinthians vai ter que enfrentar aí nos próximos dias e próximos meses. Depois logo tem o Vasco pelo Brasileirão, no fim de semana que vem, aqui na Neoquímica Arena também. E logo depois o próximo jogo vai ser América de Cali na Colômbia e os Porcos lá na Arena Netflix Sandy Júnior de novo, mais uma vez. Coringão vai jogar lá com eles e vamos ver aí o que vai dar, né? Mas enfim, esses foram as notícias de hoje. Lamentavelmente aí o Garro vai ter que parar por um tempo. Héctor Hernandes, como eu falei no início do vídeo, marcando o gol, fez o gol ali do empate ontem. Esperemos que ele possa conquistar a confiança, ter mais minutos aí de oportunidade. Igor Coronado voltando agora também. Eu acredito muito no potencial do Igor Coronado. Sei que ele é um bom jogador, um excelente jogador, joga muito bem. E eu acredito que está faltando para ele minutos aí em campo, sequência, né, de jogos. Esperemos que agora com essa parada aí do Garro, ele possa reconquistar aí também sua confiança e fazer jogos melhores pelo Corinthians, porque eu acredito que ele pode ajudar muito o Corinthians. Não estou dizendo que ele deve tirar a posição do Garro, mas é um cara que tem que ganhar confiança para quando acontecer esse tipo de coisa, ele já deveria estar com a confiança dele lá no alto, né, para agora, né, nessa oportunidade que ele vai ter e não ter que conquistar a confiança agora com o Garro saindo. Ele já teria que estar preparado. Mas enfim, coisa que acontece, esperemos que saia tudo bem, que dê tudo certo. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário, inscrever no canal, ativar o sino e compartilha também aí com quem é corintiano igual a gente. Tamo junto, até o próximo vídeo
e vai Corinthians!